Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil. Eu sou Leandro Nogueira. Hoje eu considero esse vídeo talvez um dos mais importantes do canal para quem está começando agora, ou para quem tem dificuldade de arrumar cliente. Então esse vídeo é fundamental. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ajuda a gente a prosseguir aí, é muito legal essa ideia. Eu não tenho tempo de gravar com todos os recursos, ajustando e tal, mas eu acho que o quanto eu puder ajudar, tá aí. E hoje a gente vai falar especificamente, eu vou falar como eu criei um projeto de um cliente. Esse cliente eu achei até na internet, em uma publicação que o pessoal, mas publicação popular e tal. Mas funciona assim. Mas isso não vem ao caso. A gente vai falar principalmente de como eu estruturo as minhas apresentações e que para mim dá certo. Leandro, tem jeito melhor e tal. Tudo bem, para mim desse tipo dá certo, então se eu puder passar um pouquinho para vocês, eu acho que ajuda um pouco. Tranquilo? Essa é a minha página no Behance. Então, assim, de cara, a primeira coisa que vocês precisam ter é um portfólio. Um portfólio consistente, um portfólio bacana. O meu está aqui, tá? Eu deixo sempre aqui meu portfólio, vocês podem dar uma olhada, ele está tudo direitinho. Enfim, as pessoas têm como pesquisar o seu trabalho. Isso te ajuda a vender. O outro ponto Leandro, e se eu tiver meu site próprio? Beleza, eu tenho meu site próprio. Ele está até desatualizado, é um erro, mas eu tenho meu site próprio, mas eu vou linkar com o Behance. E outra coisa que vocês precisam entender é que as empresas em si, cada vez mais, elas precisam atrair o público. E elas te dão ferramentas gratuitas para isso. Então, por exemplo, a Adobe, que é parceira do Behance, ela faz o Adobe, não sei nem se ela é dona do Behance, mas tem o Adobe Portfólio, que tem uma parceria com o Behance que é muito legal, cara. Entrem lá, é um site para vocês terem. É muito bacana. Mas a gente vai falar hoje desse cliente aqui, que é o Garagem 66 do Japão, e eu vou detalhar tudo direitinho, como foi o processo de criação da marca, até por que eu faço tal apresentação. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu fiz uma propaganda, ele chegou até a mim, a gente conversou um pouco e eu expliquei para ele a minha maneira de trabalhar, fechamos valores, tudo certinho, sem problema algum, e esse é o logotipo. E a partir de então a gente começa a entender como eu cheguei nesse logotipo. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu até escrevi aqui para deixar lá no Behance, mas depois eu vou explicar passo a passo o porquê que eu uso cada mockup e porquê que a gente faz desse tipo. Então, eu vou dar uma lida e depois eu vou explicando. Nesse projeto, o cliente foi determinante, dando total liberdade para a escolha das cores, formas, aplicações, confiando no trabalho e entendendo exatamente o que poderia vir quando escolheu o design para trabalhar. Ou seja, ele já sabia mais ou menos o que queria. Aí ele visitou o portfólio, falou, não, é esse tipo que eu quero, e chegou até a mim. E aí ele deu a liberdade, falar, não, eu sei que esse cara apresenta isso, eu quero a liberdade. Por isso, a importância de um portfólio bacana. O tempo também é um fator favorável. Assim, ele não ficou pressionando, não ficou em cima. É claro, é óbvio que ele tinha um prazo também, mas ele deu essa liberdade, então isso é fundamental, entendeu? E aí eu fui buscar na história, né, e na essência para entender. A gente sabe que o Japão esse é um logotipo que foi para o Japão. A gente sabe que o Japão é um país muito tradicional, mas ele é brasileiro, claro que com raízes japonesas. E eu fui pesquisar a fundo essa ideia. Então ele me passou o seguinte conceito: ele deu total liberdade, né? Ele apresentou projetos do concorrente, falou, eu queria mais ou menos esse caminho aqui. E aí eu comecei a buscar referência. Então a primeira coisa que eu foi no país. Ele está lá no Japão. Ele falou para mim que buscou um designer brasileiro, que ele queria diferente, me apresentou as coisas que tem lá e algo diferente e tal. Então eu falei, vou pesquisar, estudar um pouco sobre o Japão, né? Fora as coisas que a gente já sabia, mas é sempre bom a gente estudar mais. E eu perguntei para ele a cidade que ele estava e qual lugar que era, o estado e tal. Ele me falou que era na província de Shizuoka. E pesquisando,
a gente vê que Shizuoka é uma província que divide na verdade, o Monte Fuji divide essa província com uma outra. Então, é muito bacana isso porque é uma referência e tanto, ou seja, o maior símbolo do Japão, ele também está na província que o meu cliente está. Pô, é uma dica e tanta, um plus e tanto. Como sabemos, os orientais, aí eu fui buscar as texturas que a gente já sabia que o oriental gosta muito de florais e gosta muito de bambu, né? E, e eu falei, não, eu preciso de uma textura, eu gosto da textura do bambu, eu acho que dá para a gente inserir essa textura de alguma maneira, mesmo sendo universos tão diferentes, porque é uma empresa de carro, certo? É, as cores, né? O cliente também deixou livre, falou assim, cara, usa as cores aí que você quiser. Eu tentei fugir do vermelho. Por quê? Pô, cara, todo mundo que fala do Japão usa vermelho, usa o símbolo redondo e tal. Eu tentei fugir disso. Mas, como cliente, ele me mostrou alguns símbolos que tinham alguns concorrentes que tinham um brasão. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer um brasão para ele, mas eu vou fugir do redondo, né? Do círculo. Não quero esse círculo. Então, para fechar, eu também coloquei aqui o segmento, a importância do segmento, tá? É claro que é importante o conselho, é uma empresa de carro, né? E eu busquei para tentar entender a parte. Comecei a pesquisar na internet, vocês vão ver a seguir. Uma coisa legal que tivesse raízes, né, em relação a carro. E claro, eu busquei a ideia vintage. Aqui entra um questionamento. Leandro, por que você não buscou por carros japoneses? A grande questão era que todos os meus concorrentes estavam focando nisso, aquelas imagens de carros japoneses e tal. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou focar em marca de carro, eu vou focar em ambientação de carro. E por isso que eu busquei o vintage, certo? E foi aí que eu comecei a pesquisar a história. Então, pesquisando a cidade, eu cheguei nesse festival que existe lá. Achei muito legal os traços, o formato, é muito bacana a tradição, ou seja, é um povo tradicional. E também me deparei com essa linda, eu achei belíssima imagem que falou que era da cidade lá de Hamamatsu. Uma imagem antiga. Então, eu achei lindíssimo aqui e aqui me aflorou uma grande questão. Falei, pô, legal, essas duas imagens elas se combinam. Vamos entender onde elas se combinam. E aí, e como eu já estava com o projeto de buscar os carros vintage, essa imagem para mim foi muito determinante. E aí, a gente vai entrar num processo de pesquisa, ou seja, comecei a pesquisar as imagens. Dá uma olhada nesse processo aqui, ó. Eu tenho o Monte Fuji, a ordem aqui é o seguinte, eu busquei as texturas de bambu, achei belíssima essa imagem de espinho de peixe, busquei a textura do bambu, e aí, por si só, elas foram me jogando para uma cor meio bege, meio amarronzada, e eu comecei a procurar imagem desse estilo. Então aqui está a cidade de Hamamatsu, aqui é o metrô de Hamamatsu, olha que bacana, muito bonito. E aí eu comecei a buscar os carros vintage e as cores elas se batiam. Então eu falei, pô, tá aí, cara, eu vou usar. Em cima dessas cores, eu vou encontrar as cores que eu mais tem a ver com o meu projeto. E aí, em cima dessas cores, em cima dessas imagens, eu iniciei o meu projeto e cheguei nessas tonalidades de cor aí. Aqui é sempre bom deixar claro que eu sempre faço os dois modelos, CMYK e RGB. Por quê? Porque quando vocês forem aplicar, isso tem uma pequena diferença, óbvio, mas quando vocês forem aplicar isso mesmo no contexto ou impresso ou virtual, elas precisam se parecer o máximo possível. Então, peguei uma imagem e coloquei. E aí eu comecei a escolher as minhas aplicações. Como que eu vou escolher as minhas aplicações? Bom, eu vou com base naquilo que eu sei que ele vai usar na agência de carro. Ele me pediu um logotipo para fazer uma fachada, certo? Mas ele também pediu um uniforme, cartão de visitas, e aí a gente começou
a entender e eu produzi o uniforme. Se vocês repararem, o uniforme aqui está sem a parte de cima do Monte Fuji. Por quê? Essa ideia do Monte Fuji eu não troquei, que eu vou até trocar essa imagem mais para frente, mas eu não troquei e eu preciso fazer essa troca da imagem. Mas como eu não salvei esse mockup, eu preciso recriar e eu precisava gravar isso para vocês. Mas assim, a minha ideia foi buscar elementos mais para baixo do dourado, vamos dizer assim, e eu fiz um uniforme para ele que ele vai usar no dia a dia. Então, por que eu escolhi preto? Primeiro, porque vai dar contraste com a empresa. Segundo, porque evita ficar aquela aparência de sujo e tal. E outra coisa que eu acho bacana é que o preto ele vai refletir bem a ideia do logotipo que eu queria passar. Então, na verdade, nem é preto, é marrom, tá? Então, eu escolhi a cor marrom. E aí começa uma etapa que eu acho fundamental passar para vocês. Quando a gente cria mockup, e isso é bom vocês estarem atentos, o mockup tem que ter a ver com o segmento que a gente vai trabalhar. Se é um segmento de automóvel, quando vocês fizerem mockup, vocês têm que procurar uma carteira de aquelas carteirinhas que guardam documento. Eu optei por um chaveiro de couro. E por que eu optei por um chaveiro de couro? Vocês vão ver que tem mais 2 chaveiros aí. Mas por que eu optei por esses 3? Porque o mockup ele serve não só, na minha opinião, para mostrar como fica a imagem aplicada naquilo que você escolher, né? Pode ser num chaveiro, pode ser, enfim, num caderno, em qualquer coisa. Não só para você ver como fica essa imagem aplicada, mas também para você ver os formatos de aplicação dela. E como nesse meu caso, um brasão, e eu tenho só um formato de aplicação, eu apresento como ele ficaria em espaço quadrado e dentro de uma cor única escura. Eu também faço o contrário, apresento um chaveiro de cor clara e já com o logotipo da empresa. Então, nesse caso, você consegue ver o logotipo completo aplicado numa cor clara em cima do chaveiro. Então, esse mockup serve para você entender ele quadrado. Se eu usar quadrado, ele fica assim, fica legal. E redondo. Ou seja, se eu quiser usar arredondado, eu posso usar desse jeito, só que esse aqui é com fundo branco. Então eu tenho as aplicações mostrando como fica e tenho no formato de chaveiro, por exemplo. Então esse tipo de aplicação voltada ao carro e também mostrando como ele fica em formato quadrado, redondo, para mim é determinante para o cliente entender o todo. Leandro, mas o cliente não saca. Ele pode não sacar, mas internamente ele consegue perceber, olha, esse redondo ficou legal, essa aplicação no quadrado ficou bacana. Então isso é muito legal para vocês apresentarem para o cliente. E aí eu fiz o cartão de visita, que também, se vocês perceberem, é o antigo. Eu não troquei mockup, eu deixei do jeito que estava. Eu vou trocar ainda, mas como eu precisava gravar para vocês, então tá aqui. E coloquei ali alguns questionamentos, tá? Se você reparar que é o mockup rua inventada agora, aí eu comecei a inventar algumas coisas. Mas só para vocês entenderem que fica assim a aplicação. Beleza? Esse é o cartão de visita. E para a gente fechar aqui, eu fiz toda essa apresentação. E para a gente fechar, no fundo da apresentação aqui, eu vou colocar esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês. Então, qual é a lição desse vídeo? Para a gente estudar uma empresa, é preciso aprofundar um pouco mais. É claro que eu passei, eu falei para vocês assim meio en passant, rapidinho, mas a ideia aqui é que vocês entendam que a pesquisa é determinante para vocês chegarem ao objetivo, porque o cliente olhou isso aqui e falou, pô, é isso que eu quero. Então, espero ter ajudado vocês. Bacana, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, deixa nos comentários que isso ajuda muito a gente. Beleza, gente? Um grande abraço, até a próxima aula e fui!